E eu que venho contar para vocês sobre um insight que eu tive no livro Infinitas Possibilidades, do Michael Dolan, em que ele fala aqui sobre retorno de trilhas, né? Muitas vezes a gente se pergunta, o que eu estou fazendo da minha vida? Você já deve ter se perguntado. E eu tô nesse momento em que eu me perguntei, eu parei, eu precisei dar uma pausa e se perguntar o que eu estou fazendo na minha vida. E eu tive muito essa dúvida por esses meses. E nele, ele fala em 4 pontos. Um é que você seja você mesmo. Então, o que eu tirei aqui é que se você é muito além do que a sua carreira que você escolheu, do que te falam. A sua consciência ela é única, você é uma pessoa única e a sua mera existência, né? A minha mera existência é especial e importante não só para você, mas para outras pessoas também. O que a gente tem de conhecimento, o que a gente fala, ajuda outras pessoas, porque é isso, nem todo mundo vai se identificar, mas sim, vai ter pessoas que vão identificar exatamente pela sua essência. Então, esse foi um dos pontos. O segundo, lide com aquilo que você já tem, né? Do que já lhe foi servido. Então, muitas vezes a gente só reclama do que quer, o que ainda não aconteceu, mas independente do que você for agora, o que você fez até agora, há uma razão por estar acontecendo, por você ter passado, por estar ali, o que não significa que tudo que aconteceu, aquele lugar é para sempre. Então, se você tá numa situação difícil ou tá muito confortável, nem sempre é esse lugar, mas é o seu lugar de partida, né? A partir desse momento, desse ponto, independente onde você esteja, esse é o seu lugar por onde você vai iniciar. E o outro ponto, faltam 2, a diversão. E sim, ele parece nessa frase irresponsável, né? Como que você vai sempre seguir a diversão? Todo dia é carnaval? Você entende que quando você se diverte, as coisas ficam mais leves. Ele diz aqui que o mais provável, mesmo que pareça, né? Provavelmente é uma coisa irresponsável, mas não. É responsável, porque você só se diverte, você só faz as coisas que lhe traz paz, que é confortável. A diversão é nesse ponto, tá? Então, quando você faz uma coisa que você gosta, automaticamente ela já é mais divertida. A gente precisa lembrar e trazer de quando a gente era criança, o que te trazia paz, conforto. Então, talvez ficar num ar livre. Hoje mesmo eu passei num sebo e lembrei que eu gostava muito de ir lá só para ver os livros que tinha, mas muitas vezes eu saía com um livro novo. Essa vida tão corrida de internet, enfim, a gente acaba que a gente não lê mais, a gente não vai num parque. Então é lembrar o que te fazia feliz, talvez sentar assistir um desenho quando você era criança, essas coisas que traz um conforto, elas são muito importantes, a gente não deixar ela de lado, tá? E o último é comece. Não importe o que você decida fazer, o que você tomou de decisão na sua vida, não importa, desde que você comece. Mesmo que você não tiver certo, mesmo que você pense que deveria estar em uma outra fase da vida, qualquer coisa que a gente inicia é melhor que nada, né? Movimentar-se é sempre muito importante. E aí ele fala um outro ponto, que os desafios eles chegam, né, se a gente tá onde a gente tá, é porque a gente tá pronto para crescer e aprender. E sim, é muito difícil a gente pensar que como numa situação delicada a gente pode estar pronto para crescer e aprender. Mas em algum nível, né, que ali no livro ele vai explicando, são lições, né, que a gente precisa aprender e até para continuar conquistando os sonhos nossos, enfim. E tudo isso aqui é para falar e para mostrar que nesse momento eu precisei parar, né? Eu tô dizendo aí de uns 4 a 5 meses eu dei uma pausa e eu não penso mais ficar parado. Na verdade, eu só reduzi o que eu estava fazendo
Então deu essa sensação, pelo menos pra mim, que eu precisei parar e eu voltei nesse questionamento do que eu estou fazendo na minha vida. E aí eu lembrei que é igual quando eu treino. Os treinos, eu sempre repito assim, que mesmo que eu não faça, mesmo que eu não esteja bem, eu vou, ou pelo menos eu tento, ir todos os dias de segunda a sexta. De final de semana, normalmente eu não treino. Porque eu entendo que se eu falho, possivelmente eu vou querer falhar nos outros dias. E se eu faço, mesmo que seja pouco, todos os dias, não tem pra onde eu falar, ai, não fiz. Eu fiz, eu tentei, né, que seja um pouco ou muito, enfim. E acho que isso vale tudo pra vida, né? O quanto a gente tem que tentar todos os dias pra não desistir. Mas, e aí vem um ponto, se não faz sentido, se não é legal, se não é divertido, se pra você não faz mais sentido, não tem por que você também ficar tentando um negócio que você não gosta. E pra mim, eu refleti bastante. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, do trabalho que eu faço, que vendo agora que eu provavelmente vou ir para mais vertentes, tanto em divulgação, quanto na consultoria, quanto para vendas, então tem vários caminhos aí. Mas esse livro, como eu falei, eu ainda não terminei, mas nossa, ele é muito muito reflexivo, ele traz bastante ensinamento, assim, de em que nível que a gente quer estar, né? E aonde que a gente quer chegar. E para isso, esses passos, eles são muito importantes, né? A disciplina, ela não se faz à toa, né? Tem que ter um foco para ir todos os dias. Então é isso, para você me incentivar, siga nas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok. E se para você fez sentido esse conteúdo, comenta aqui qual o próximo livro que eu deveria ler e trazer de conteúdos aqui nas redes sociais. Até!